Ela entrou no fórum de terno, pasta na mão, cabeça erguida. Saiu sendo carregada. Mas você já parou para pensar o que precisa acontecer dentro de um fórum, com câmeras, com juízes, com servidores, com policial militar na porta, para uma mulher levar um tiro no corredor e ninguém ver nada? Uma advogada negra, brilhante, filha de periferia. A primeira da família a entrar numa faculdade de direito. E não entrou para fazer concurso. Não entrou para trabalhar em escritório de fachada, ajudando a empresa a pagar menos imposto. Entrou para defender quem ninguém quer defender. Cresceu num bairro onde a única coisa que separava o lado de dentro do lado de fora era a sorte. E ela sabia disso com uma clareza que a maioria das pessoas que nunca pisou naquele tipo de rua nunca vai entender. Sabia que a maioria dos meninos que cresceram na mesma calçada que ela não tiveram a mesma sorte. Alguns estavam presos. Alguns tinham sumido sem deixar endereço. Alguns tinham virado fotografia em velório de quinta-feira à tarde, com a mãe de joelho no chão e ninguém da imprensa do lado de fora. Ela não esqueceu de onde veio, não esqueceu os nomes, não esqueceu os rostos. E foi exatamente por isso, não por idealismo vazio, mas por memória, que escolheu sentar do lado que ninguém queria sentar. Sabe aquele réu que chega algemado, que o promotor já quer condenar antes de abrir a boca, que o juiz já olha com semblante fechado desde a primeira audiência? Aquele que a família chora no banco de trás, que os amigos somem com medo de aparecer perto, que a mídia já condenou na manchete antes do processo começar? Era esse o cliente dela, e ela não apenas aceitava esses casos. Ela os abraçava como se cada processo fosse uma pessoa, porque era. Estudava cada linha, cada laudo, cada depoimento contraditório, cada inconsistência que qualquer outro advogado teria deixado passar porque estava cansado ou porque simplesmente não ligava o suficiente. Chegava antes de todo mundo e saía depois de todo mundo. Era o tipo de advogada que fazia promotor suar frio, que fazia delegado rever o boletim 3 vezes antes de assinar, que fazia juiz ter que fundamentar cada palavra da sentença porque sabia que ela ia recorrer e ia ganhar. Ela não estava ali para perder, estava ali para provar que o sistema podia ser usado contra ele mesmo. E estava conseguindo. Se inscreva no canal agora, porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de colocar em pauta. O vínculo dela com o PCC não era segredo nos corredores jurídicos. Era um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas ninguém fala em voz alta. O tipo de coisa que circula em sussurro entre estagiários, comentado rapidinho entre defensores numa pausa de audiência, que aparece em conversa de WhatsApp sem nunca ser colocado em papel oficial. Ela defendia membros da organização, com excelência, com dedicação, com a mesma seriedade que dedicava a qualquer outro cliente. Porque para ela, dentro de uma sala de audiência, todo mundo tem o mesmo direito. E era exatamente isso que a tornava perigosa. Não perigosa no sentido da rua, perigosa no sentido do sistema, porque ela conhecia os dois lados do muro com uma intimidade que nenhum promotor, nenhum juiz, nenhum desembargador, criado em apartamento de classe média, jamais teria. Sabia como a periferia pensa, sabia como o tribunal funciona, e sabia, com uma precisão que levou anos para construir, exatamente onde os dois se encontravam nas sombras. Isso, num mundo paralelo ao direito formal, significa uma coisa muito específica. Ela tinha acesso a informações que juízes não tinham, que delegados não tinham, que promotores não tinham. Ela sabia de coisas, nomes que não aparecem em nenhum processo, acordos que nunca foram formalizados, movimentações que explicam sentenças que não fazem nenhum sentido quando você lê friamente os autos. Conexões entre o mundo que aparece nos jornais e o mundo que acontece debaixo dos jornais. O mundo das decisões que nunca são votadas, dos favores que nunca são cobrados na frente de testemunha, dos telefonemas que acontecem antes das audiências e que ninguém menciona em ata. E ela guardava isso, com disciplina, com silêncio. Porque a advogada guarda segredo de cliente. É ética, é lei. É o que separa um profissional do direito de um informante. Mas guardar segredo não significa que as pessoas que estão dentro dos segredos sabem que você vai continuar guardando. E foi aí que o problema começou. Não no tribunal,
não na rua, num lugar que ninguém imaginaria. Dentro da própria cabeça de alguém que tinha muito a perder e que começou a calcular se o risco de ela continuar viva era maior do que o risco de fazer o que precisava ser feito. Semanas antes do tiro, ela estava diferente. Quem a conhecia bem notou. Não era o tipo de diferente que aparece quando uma pessoa está cansada, ou quando uma relação termina, ou quando o escritório está sobrecarregado de casos. Era outro tipo. Era o diferente que aparece quando uma pessoa está carregando um peso que não pode compartilhar com ninguém. Aquele silêncio específico de quem sabe de algo e não pode falar. Não porque não confia, mas porque sabe que falar coloca quem ouve no mesmo lugar perigoso em que ela já estava. Ela que sempre chegava no fórum com passo firme, que cumprimentava todo mundo pelo nome, que ria alto nos corredores, que entrava em debate com o promotor na porta da sala de audiência sem piscar, começou a chegar mais quieta. Começou a olhar para o lado antes de entrar em qualquer ambiente. Começava a pausar na entrada de elevadores. Começou a verificar o celular com uma frequência que não era dela, com um olhar que não era de quem espera mensagem, mas de quem espera algo que não quer que chegue. Colegas tentaram conversar. Ela desconversava com maestria, sorria, mudava de assunto, perguntava sobre o caso do outro como se tivesse genuinamente interessada. Era boa nisso também. Mas uma advogada, amiga de anos, percebeu o que estava por baixo do sorriso. Disse que os olhos dela tinham mudado, que tinha uma coisa ali dentro que não estava antes, uma vigilância, um cálculo constante, como se ela estivesse sempre, em todo momento, avaliando de onde podia vir o perigo e qual seria a saída mais rápida. Ela me ligou num sábado à noite. Essa amiga contou tempos depois, com a voz baixa de quem ainda não processou completamente o que sabe. Não falou nada de específico. Ficou um tempo em silêncio antes de começar a falar, como se estivesse escolhendo cada palavra com muito cuidado, como se soubesse que aquela conversa podia ser ouvida. Só disse que, se alguma coisa acontecesse com ela, eu precisava olhar para os processos do mês anterior, que ia entender quando visse. Depois desligou sem despedida. E eu fiquei com o telefone na mão sem saber o que fazer com aquilo. Tentei ligar de volta. Ela não atendeu. Esse telefonema aconteceu 11 dias antes do tiro. 11 dias. E ninguém ligou os pontos a tempo. Ninguém, nem a amiga, que ficou com aquilo pesando, mas achou que estava sendo dramática. Nem os colegas que notaram a mudança, mas não souberam nomear o que estavam vendo. Nem nenhuma instituição que deveria ter estrutura para perceber quando uma profissional do direito começa a se comportar como alguém que acredita que sua vida pode estar em risco. O dia foi um dia comum. Esse é o detalhe que mais pesa quando você para pensar de verdade. Não foi um dia de tensão visível. Não tinha nada no ar que anunciasse o que viria. O céu estava aberto. O movimento no fórum era o movimento normal de uma manhã de semana sobrecarregada. Audiência em cima de audiência, como sempre acontece naquelas estruturas onde o volume de processos é absurdo e o número de salas nunca é suficiente. Advogados esperando nos corredores com pilha de papel debaixo do braço e expressão de quem já passou da hora, réus sendo trazidos por agentes com aquele andar de quem já desistiu de entender o que vai acontecer, familiares do lado de fora tentando decifrar o que significa cada expressão de cada funcionário que passa pela porta giratória. Era um dia comum. Ela tinha 2 audiências marcadas. A primeira foi normal. Entrou na sala, fez o que tinha que fazer com a precisão de sempre, saiu com a pasta debaixo do braço, anotou alguma coisa no celular ali mesmo no corredor, encostada na parede, tomou um café num copo descartável. Alguém que estava perto disse que ela estava concentrada, séria, com aquele olhar de quem está preparando o próximo passo e já sabe exatamente quais serão os 3 passos depois disso. A segunda audiência nunca começou. O tiro aconteceu no corredor que ligava o bloco das salas de audiência ao cartório. Um corredor interno, com câmera instalada, com circulação constante de funcionários, advogados e partes. O som foi ouvido por pelo menos 12 pessoas. Isso foi documentado, não é estimativa. 12 pessoas que estavam no corredor ou em salas com a porta entreaberta,
Confirmaram que ouviram. Ela foi atingida. Caiu. A pasta caiu junto. Os papéis se espalharam pelo chão. Laudos, petições, folhas manuscritas, tudo misturado no piso frio do corredor de um fórum que deveria ser, por definição, um dos lugares mais seguros da cidade. E por alguns segundos, segundo quem estava lá, o mundo parou. As pessoas congelaram. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Num fórum, com tudo aquilo. Como? O desembargador estava no corredor. Não é suposição. Não é rumor de corredor jurídico. Não é a versão de alguém que ouviu de alguém que ouviu de alguém. Ele foi visto por servidores naquele corredor minutos antes do disparo. Servidores que o conheciam pelo rosto, pelo nome, pelo cargo, que se cumprimentaram com ele como faziam em qualquer dia normal. O sistema de controle de acesso do fórum, aquelas catracas eletrônicas que registram com precisão a entrada e saída de cada pessoa em cada setor, com horário, com identificação, mostrava que ele havia passado pelo corredor naquele intervalo de tempo. Havia ainda o relato de 2 funcionários que prestaram depoimento, afirmando isso com clareza, com detalhes, com a segurança de quem sabe o que viu e está disposto a dizer. Quando foi chamado para prestar esclarecimentos, a resposta dele foi curta, seca, sem hesitação, e a ausência de hesitação, nesse contexto, é ela mesma um sinal, porque hesitação é humana. Qualquer pessoa que soubesse que uma mulher levou um tiro perto de onde estava e fosse inocente de qualquer envolvimento, teria no mínimo a reação de alguém que ainda está processando o absurdo da situação. Ficaria indignada, ficaria surpresa. Diria algo como: não acredito que isso aconteceu ali. Eu estava passando por aquele corredor pouco antes. Qualquer coisa que revelasse que existe um ser humano por trás do cargo. Ele não teve essa reação. Disse: não estava lá, não vi nada. Ponto final. Sem elaboração. Sem indignação. Sem o espanto natural de quem acaba de ser associado a uma cena de crime dentro de um tribunal. Só aquilo. Não vi nada. Como se o assunto não merecesse mais do que isso. Como se uma mulher baleada num corredor de fórum fosse um inconveniente administrativo menor. E o mais perturbador não é a resposta em si, é o que veio depois da resposta. Nada. Nenhuma investigação formal sobre a inconsistência entre o que ele disse e o que os registros eletrônicos e os depoimentos de servidores mostravam. Nenhuma acareação, nenhuma análise técnica do sistema de controle de acesso que poderia confirmar ou desmentir a versão dele com dados objetivos, verificáveis e irrefutáveis. O depoimento foi registrado, arquivado, e o assunto foi encerrado naquele ponto, como se encerra um memorando de rotina, como se a palavra de um desembargador tivesse o poder legal e físico de apagar um registro eletrônico. Como se o cargo fosse uma armadura não apenas contra consequências, mas contra a própria necessidade de verificação. Como se ninguém no mundo tivesse autoridade ou coragem de dizer em voz alta: preciso checar isso. As câmeras. Essa é a parte que qualquer pessoa que preste atenção vai perceber que não fecha. Não importa quantas vezes você tente fechar. O fórum tem câmeras. Não é segredo, não é novidade, é infraestrutura pública instalada com dinheiro público, auditada, documentada, parte do sistema de segurança que justifica o investimento exatamente em momentos onde tudo o mais falha. Quando as imagens foram solicitadas pelos responsáveis pela apuração, a resposta chegou embrulhada em linguagem técnica, burocrática, fria como laudo de necropsia. As imagens daquele corredor, daquele horário específico, não estavam disponíveis. Falha no sistema, problema de gravação, erro de armazenamento. O tipo de explicação que soa plausível quando você ouve pela primeira vez, que começa a incomodar quando você para pensar no contexto e que se torna impossível de ignorar quando você descobre o detalhe que ninguém destacou quando o caso ainda tinha algum espaço na imprensa. As câmeras dos outros corredores do mesmo fórum, no mesmo dia, no mesmo horário, funcionaram perfeitamente. Todas elas. As imagens foram recuperadas sem problema. Circulação normal. Tudo registrado com nitidez. Tudo disponível para consulta.
Só o corredor onde ela levou o tiro não tinha imagem. Só aquele trecho, só aquele intervalo de tempo, uma falha cirúrgica, uma falha que apagou com precisão milimétrica exatamente o que precisava ser apagado e deixou tudo mais intacto, como se o sistema tivesse feito uma escolha. E sistemas não fazem escolhas. Sistemas são configurados por pessoas. Pessoas que sabem o que estão fazendo. Pessoas que sabem o que precisa desaparecer e o que pode ficar. A pasta. Preciso falar sobre a pasta porque ninguém fala sobre a pasta, e esse silêncio em torno de um detalhe tão concreto, tão verificável, tão presente na memória de quem estava lá, já diz alguma coisa por si só. Quando ela caiu, a pasta caiu junto. Os papéis se espalharam pelo chão. Advogados que chegaram correndo ao barulho do disparo viram os documentos ali. Alguns deles chegaram a tentar organizar as folhas antes de perceber que aquilo era cena de crime e recuaram, deixando tudo no lugar. Quando o inventário foi feito com calma, quando cada item foi catalogado como parte da apuração oficial, a pasta estava incompleta. Não vazia, incompleta. Com a ausência específica e inexplicável de documentos que testemunhas confirmaram ter visto no chão momentos antes. Não foram encontrados em outro lugar. Não foram listados com observação de localização alternativa. Do ponto de vista do registro oficial, simplesmente não existiam. Sumiram num espaço de tempo em que havia pessoas presentes, em que o local não estava deserto, em que havia movimento, havia confusão, havia o caos natural de uma emergência. E alguém dentro desse caos, com sangue frio suficiente para agir enquanto todo mundo estava olhando para o corpo no chão, fez uma escolha. Pegou o que precisava ser pegado e saiu. O que estava nesses documentos? Ninguém consegue responder com precisão, porque ela não comentava detalhes de casos em aberto com ninguém. Era disciplinada demais para isso. Mas a audiência daquele dia envolvia um processo de lavagem de dinheiro, com ramificações que alcançavam nomes que estavam muito além da periferia. Nomes que aparecem em convites de inauguração de obras públicas, em listas de doadores de campanhas, em fotografias de eventos beneficentes com crianças no colo e sorriso de quem não tem nada a esconder. Um processo que, nos meses seguintes ao tiro, teve várias peças declaradas inaptas por razões formais que, isoladas, parecem procedimento de rotina. Um processo redistribuído de vara sem justificativa, registrada com clareza. Um processo que, quando você tenta rastrear o andamento hoje, aparece num estado que não corresponde ao que deveria ser o estágio natural dado o histórico anterior. Um processo que parece ter sido gentilmente, metodicamente, cirurgicamente reorganizado por mãos que sabiam exatamente o que estavam tocando e o que precisava desaparecer primeiro. Ela sobreviveu. Isso precisa ser dito com o peso que merece, porque não foi garantido, não foi simples, e houve momentos em que não era certo. O tiro não a matou. E até hoje eu não sei. Ninguém sabe com certeza se quem atirou pretendia matar ou pretendia apenas parar. Parar o processo, parar a audiência, parar o que ela carregava naquela pasta, parar ela. Mas ela sobreviveu. Ficou semanas internada num quarto onde a única janela dava para um corredor interno do hospital. Passou por cirurgia. Passou por recuperação lenta, dolorosa, do tipo que não aparece em nenhum relatório médico, porque dor que não é física não tem código de diagnóstico. Teve dias em que as pessoas mais próximas entravam no quarto sem saber se iam encontrá-la acordada. Teve noites em que ela própria deve ter ficado olhando para o teto, calculando o que sabia, o que isso significava, e o que acontecia com esse conhecimento se ela não resistisse. E durante todo esse tempo, enquanto ela estava imóvel numa cama de hospital lutando para continuar existindo, o mundo lá fora continuava girando com uma indiferença que só o mundo sabe ter. Os processos continuavam existindo, os prazos continuavam correndo, e as coisas foram sendo reorganizadas com uma calma que só é possível quando as pessoas fazendo a reorganização sabem que não há ninguém do outro lado para contestar, para recorrer, para levantar a mão e dizer que aquilo não estava certo. Clientes transferidos sem a devida comunicação. Processos redistribuídos com justificativas que não resistem a uma leitura cuidadosa
feita por alguém que conhece o histórico. Recursos não interpostos no tempo certo. Prazos fatais deixados escorrer como água que ninguém fechou a torneira. No papel, tudo parece o caos natural de uma situação trágica e imprevista. Mas se você olhar processo por processo, e alguém olhou, alguém dedicou semanas da própria vida, olhando com uma lupa, noite após noite, construindo uma linha do tempo que nenhuma autoridade teve interesse em construir, o padrão que aparece é específico demais para ser coincidência. Os processos prejudicados não eram aleatórios, eram cirurgicamente selecionados. Exatamente os que, conduzidos até o final por alguém com a competência e o conhecimento que ela tinha, poderiam expor o que certas pessoas precisavam que permanecesse enterrado. Os que não representavam risco real prosseguiram normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os que representavam travaram, engasgaram. Foram enterrados na burocracia com uma eficiência que a própria burocracia raramente consegue quando não há interesse específico em ser eficiente. Ela voltou a advogar, com tempo. Com muito tempo e com uma cicatriz que não aparece em nenhum documento oficial, mas que qualquer pessoa que a conhecia antes e a vê agora consegue sentir sem precisar tocar. Voltou mais quieta, com um jeito diferente de ocupar os espaços, não mais o passo largo, a voz que preenchia o corredor antes do corpo chegar, o riso que todo mundo reconhecia de longe. Agora era outra coisa. Era o andar de quem aprendeu, da maneira mais brutal e irreversível possível, que competência não é armadura, que brilho não é proteção, que ser boa no que faz, ser muito boa, ser a melhor na sala, pode ser exatamente o que te coloca no caminho do perigo, porque pessoas competentes que sabem as coisas erradas são infinitamente mais ameaçadoras do que pessoas violentas que não sabem nada. Ela não fala sobre o dia do tiro, não fala sobre o desembargador, não fala sobre a pasta ou sobre o que sumiu dela, não fala sobre os processos que travaram enquanto ela estava internada olhando para o teto de hospital. Não fala sobre o telefonema de 11 dias antes. Ela não fala. Mas uma vez, numa conversa que chegou até mim por um caminho que levou meses para se construir, através de pessoas que confiam em outras pessoas que confiam em outras pessoas, numa cadeia de silêncio cuidadosamente mantida por gente que sabe que algumas informações só sobrevivem se forem passadas com cuidado. Ela disse uma coisa que não saiu da minha cabeça desde que ouvi. Disse com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito, mais reveladora do que qualquer confissão. Eu sei quem mandou, eu sei por quê, e a pessoa que mandou sabe que eu sei. E é exatamente por isso que eu ainda estou aqui, porque me matar agora seria confirmar tudo. Senta um momento com essa lógica, deixa ela pousar de verdade. Ela está viva não apesar de saber demais. Ela está viva por causa disso. O mesmo conhecimento que a colocou numa mira é o que a tira de lá. Porque enquanto ela está viva e quieta, existe a possibilidade, por menor que seja, por mais frágil que seja, de que o segredo continue segredo, de que o equilíbrio se mantenha, de que ninguém precise tomar uma decisão que não tem volta. Mas se ela morresse, alguém já guardou alguma coisa em algum lugar? Existe um envelope dentro de uma gaveta trancada? Um arquivo num servidor que só ela sabe acessar? Um nome escrito à mão dentro de um livro na estante de alguém de confiança, com instruções precisas sobre o que fazer, para quem ligar, o que revelar, se ela deixasse de aparecer? Essa é a pergunta que a mantém viva. Que é exatamente essa mesma pergunta que mantém quem mandou acordado às 3 da manhã olhando para o teto, fazendo o mesmo cálculo que ela faz, e sem conseguir ter certeza do resultado. O desembargador segue no cargo. Isso não é acusação, é constatação fria, verificável, pública, nenhum processo disciplinar aberto, nenhuma investigação formal sobre a contradição entre o que ele declarou e o que os registros de acesso e os depoimentos de servidores sugerem. Nenhuma consequência visível de qualquer natureza. Ele participa de eventos, profere palestras sobre o sistema jurídico, sobre transparência, sobre a importância das instituições, sobre o papel do judiciário como guardião da democracia.
Aparece em fotografias de solenidades com outros membros do judiciário, com políticos, com empresários, com pessoas que sorriem para a câmera, com a desenvoltura de quem nunca precisou se preocupar com o que acontece fora do enquadramento da foto. Um homem que disse não ter visto o que múltiplas evidências sugerem que ele viu, e que por isso, por esse não ter visto nada pronunciado com tanta segurança, está exatamente onde estava antes, no mesmo gabinete, com o mesmo título, com o mesmo peso institucional que torna qualquer questionamento difícil de formular e quase impossível de sustentar sem ser destruído no processo. E isso não é a exceção ao sistema. É o sistema. Não o sistema falhando. O sistema funcionando. Fazendo exatamente aquilo para que foi ajustado ao longo de décadas, com paciência e com método, e com a consciência de que a maioria das pessoas vai cansar antes de chegar no fundo. Proteger quem precisa ser protegido, apagar o que precisa ser apagado, silenciar quem precisa ser silenciado. E quando o silêncio não vem com uma bala num corredor de fórum, vem com burocracia, com prazos, com redistribuições, com falhas técnicas cirúrgicas, com depoimentos arquivados sem verificação, com o peso esmagador de uma instituição que sabe, com a experiência de quem já viu muita gente tentar, que a maioria das pessoas, quando bate num muro alto o suficiente, eventualmente desiste de escalar e vai para casa. A violência mais eficiente não é a que deixa sangue no chão de um corredor. É a que acontece nos documentos, nos sistemas, nos silêncios institucionais que ninguém consegue processar criminalmente, porque nenhum ato isolado configura crime. É só um conjunto de coincidências que juntas formam um padrão que grita em silêncio para quem tem paciência e coragem para ouvir. Ela sabe quem mandou. E quem mandou sabe que ela sabe. É um jogo de xadrez jogado com vidas reais, onde o movimento errado de qualquer um dos dois pode terminar o que começou naquele corredor. Mas aqui está a verdade que nenhum dos dois fala em voz alta. Ela já ganhou. Não porque obteve justiça. Justiça é uma palavra bonita que não tem lugar nessa história. Ela ganhou porque sobreviveu tempo suficiente para entender as regras do jogo e virar a mesa. Agora, cada dia que ela acorda e vai trabalhar é uma vitória silenciosa contra um sistema que a queria calada para sempre. Cada processo que ela ganha é um dedo no meio da cara de quem achou que uma bala resolveria o problema. Cada vez que ela entra naquele fórum com a cabeça erguida, mais cuidadosa, mais calculista, mas ainda assim com a cabeça erguida, é uma declaração de guerra surda contra quem tentou apagá-la. O tiro não a silenciou, a transformou. E agora, ela é infinitamente mais perigosa do que era antes, porque antes ela era apenas uma advogada brilhante que sabia demais. Hoje, ela é uma sobrevivente que sabe exatamente onde estão enterrados os corpos e aprendeu que o segredo é não desenterrar. Ainda, o desembargador pode continuar no cargo. Pode dar suas palestras sobre transparência com a cara limpa. Pode dormir tranquilo, achando que sua palavra vale mais que registros eletrônicos. Mas toda vez que cruza com ela pelos corredores do fórum, existe um segundo de reconhecimento mútuo. Um olhar que dura menos tempo que uma respiração, mas que diz tudo. Ele sabe, ela sabe. E agora, ela tem algo que ele nunca teve: tempo. Tempo para esperar. Tempo para planejar. Tempo para escolher o momento certo de mostrar que mortos não contam histórias, mas feridos contam histórias melhores. A justiça não é cega. Ela apenas fecha os olhos quando convém. Mas às vezes, quando menos se espera, ela abre um olho só e vê tudo. Se inscreva no canal, porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de colocar em pauta. Qual caso você quer ver no próximo vídeo? O mais pedido entra na fila. A gente está lendo tudo.